Hoje o assunto é Get e Gat e umas pinceladas de GMPD, GMV, como tudo isso aí te ajuda para entender o seu FAT-B e apurar o seu LPD. Nossa, o que é tudo isso? Vamos saber já já. Então, vamos lá? Bem, uma das grandes dificuldades que o microempreendedor de microvultos, aquele que é ambulante, sacoleiro, o baleiro, enfim, pessoas que compram em quantidades que ainda assim são poucas, giram normalmente essas quantidades no dia ou dentro de um período, e na hora de fazer a reposição, uma das grandes dificuldades é a decisão a respeito do produto, porque muitas vezes essas pessoas não têm um produto específico para trabalhar. Elas trabalham dentro de um ramo, dentro de um segmento, mas um produto específico elas não possuem. Então, elas ficam à mercê das reposições e elas precisam decidir qual vai ser o próximo investimento. Uma das grandes dificuldades, por exemplo, que eu encontro é exatamente essa, É de chegar e falar assim, não, eu vou encontrar um bom produto num preço tal e aí eu vou girar isso aí num dia para poder bater a minha meta no dia. Eu encontro essa dificuldade. E não sou um micronegociador de sobrevivência, eu sou um micronegociador empreendedor. Eu estou tentando formar capital para investir e aumentar o negócio, Estou dando aí outras diretrizes nos próximos passos. Uso a oficina de ofícios, como pesquisa aplicada também, mas é meu negócio, Ou seja, não é necessariamente o meu negócio, é de onde eu tiro os recursos para poder fazer com que a oficina aconteça e fazer com que ela se torne um negócio, A oficina de ofícios, essa parte onde eu distribuo o conteúdo de modo gratuito, eu quero que continue gratuito, porque eu sei que ajuda outras pessoas. Mas ela precisa sustentar eu também, E tenho o prazer de fazer isso, de montar essa estrutura e testar nessa estrutura o empreendedorismo em células, que é a etapa, com certeza, crucial e mais difícil desse momento do projeto. Então, o projeto Oficina de Ofícios, quando eu falo meu negócio e tal, às vezes as pessoas elas podem não compreender, mas sim, eu preciso de ter de onde tirar renda para poder sobreviver, para poder me realizar como profissional, para poder me realizar como pessoa, e também como ser humano. E a oficina me permite tudo isso, inclusive como pesquisadora, como uma pessoa que desenvolve soluções. Então, a oficina, essa ideia lúdica ou simplesmente essa ideia que eu acho muito bacana para quem tem essa vocação. Eu não tenho essa vocação, eu estou fora da minha zona de conforto quando eu filmo, quando eu gravo, E estar fora da zona de conforto para poder desenvolver esse trabalho por uma necessidade interna mesmo, de chegar e dizer, olha, eu passei por isso e provavelmente você também deve estar enfrentando isso, eu desenvolvi essa solução e isso pode te ajudar, que o MGS e o SGS, isso para mim é muito realizador, Quando alguém pegar o SGS e dizer, não, peraí, deixa eu estudar isso aqui, aplicar no seu dia e dizer, poxa, caramba, resolveu minhas questões, porque são questões semelhantes. No Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 90% das empresas são de micro e pequenas empresas. Nós temos uma parcela grande de micronegociadores, sejam por sobrevivência ou seja por empreendedorismo. Ou seja, muitas vezes um micronegociador pode surgir da necessidade por sobrevivência e ver ali um canal para desenvolver um negócio. E ali ele vai aproveitar aquela oportunidade e se tornar um microempreendedor por oportunidade. Ele vai sair de micronegociador de sobrevivência para um micronegociador empreendedor. Então, é um campo de estudo e de comportamento social também
que eu acho fascinante e é por isso que eu me dedico também, é por isso também que eu me dedico tanto a essa área. Mas porque ela encontra soluções pequenas que têm efeitos grandes, principalmente se formadas em cadeias. E uma das grandes soluções que o SGS e o MGS trazem é exatamente a integração da questão da sustentabilidade, né, da gestão verde, da gestão humanizada, né, da economia circular, tudo pensado para a realidade do micronegociador. E como somos muitos, somados, o nosso impacto se torna grande, se torna significativo, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje, se nós passássemos, por exemplo, por um colapso no sistema, se você souber como formar o seu preço de venda, se você tiver ferramentas para poder fazer com que o seu negócio se desenvolva, que sua atividade se desenvolva, ainda que exista pressão no mercado com relação ao preço, você tem poder de negociação, porque você sabe onde, quais as margens, sua margem de desconto, margem de contribuição, que já é aí contemplada na administração, né? Mas você tem ferramentas adaptadas via SGS para você operar. E o Get You Gat, por exemplo, vai te ajudar. Você apurar o LP dia, por exemplo. O que é LP dia? Lucro ou prejuízo dia, gente. Lucro ou prejuízo dia. Conseguir apurar de uma forma mais precisa, mais real, né, para a nossa realidade. Você conseguir entender o FATB. O que é o FATB, Joyce? Faturamento diário, FATB dia. Faturamento não é aquilo, no SGS não é aquele que foi colocado em fatura, tá? No SGS tem significado de recebimento, que você ganhou o dinheiro, que você faturou, tá? No nosso conceito geral, na nossa língua, a gente tem essa aplicação cotidiana para o termo faturamento e foi assim que foi absorvido pelo SGS, tá? Então, quando você coloca isso, o seu GMPD dia, né? O seu gasto mensal previsionado dia, né? Quando você joga com esses números e percebe as comparações, você tem diretrizes que vão te ajudar, diretrizes que vão te tirar de uma situação, por exemplo, de total fragilidade. Quando é que existe a total fragilidade que configura, por exemplo, a ocupação aparente? Quando o indivíduo não sabe dessas coisas e simplesmente, por exemplo, ele tem um gasto X para poder produzir N produtos e ele vai e simplesmente precifica aleatoriamente achando que dá para vender e que ele vai estar ganhando. Às vezes ele realmente tem ali algum hábito, algum faturamentozinho acima, mas não é suficiente para poder abarcar a sua necessidade devido ao seu giro, e também ao seu GMP dia real, né? O seu GMP dia, seu gasto mensal provisionado proporcionado para um dia, que seria ali a sua partida inicial de débito diário a ser coberto. E esse GMP dia, ele tem a sua parcela de remuneração. E isso resolve, por exemplo, aquela questão, como teve uma pessoa na rua que disse, eu não consigo. Como a gente montar um salário? Tem sim. Você precisa conhecer o quê? O seu GMP. Se você conhecer o seu gasto mensal previsionado e proporcioná-lo sobre a quantidade de dias que você opera com receita, você consegue sim, porque você tem uma diretriz de meta diária para você cumprir. E você só vai sair dali, ou se você admitir ganhar um pouco menos naquele dia, ou quando você bater a sua meta. E aí vai estar relacionado com as suas meta estratégica, meta ponto de equilíbrio e meta admitida. Percebe a quantidade de conteúdo do SGS que já foi transmitido? Toda essa informação é para que você tenha uma base para a gente desenvolver os próximos conteúdos, para você compreender e para você aplicar no seu dia. O SGS é um sistema simples, de fácil aplicação,
completo para a nossa realidade e não é limitado à realidade do micronegociador. O SGS pode servir como baliza para qualquer tamanho de microempreendedor ou de empreendedor. Então, o SGS pode servir para qualquer realidade de empreendedor. Gente, o SGS é fantástico. Ficar tantos anos desenvolvendo o SGS, já tem mais de 5 anos eu desenvolvendo o SGS, e chegar a esse ponto, apesar de todas essas mudanças na vida, né, de toda essa curva que a vida trouxe. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho maior porque eu estou um pouquinho mais falante, afinal de contas eu estou muito feliz de já ter falado sobre a Boom, né, a aplicação prática da Boom, o que ela realmente representa de saída, o que é o GMV, como você vai olhar ali a sua margem de desconto, falar agora sobre o GetGat. Tudo isso me deixa muito animada, porque são mais de 5 anos desenvolvendo esse sistema e essa metodologia para uma aplicação real dentro do campo de estudo que eu me dedico, que é o empreendedorismo de baixo investimento e a realidade de muita gente. Cunhar o termo micronegociador, tanto para sobrevivência quanto para o micronegociador empreendedor, também é significativo porque ele fica mais real em nossa realidade. Quando a gente, por exemplo, se depara com pessoas ainda ali como embriões, o micronegociador ele é um embrião de empreendedor, né? Ele é um empreendedor em potencial, né? Que está ali naquela fase de aprendizado tudo bem que você como empreendedor nunca vai deixar de ter fase de aprendizado, porque você sempre vai enfrentar uma situação que você vai precisar lidar com ela de uma forma nova, de uma forma inovadora. Mas no caso do micronegociador, ele tem uma realidade que ele pode romper a barreira de micro. Ele é um empreendedor em potencial de maiores vultos, mas para a realidade dele, essa metodologia e esse sistema já adaptado à sua linguagem, adaptado à sua realidade e possível de ser aplicado em qualquer escala, facilita muito a vida. Muito. Depois que eu metodifiquei a linguagem, depois que eu joguei isso no sistema, aplicar isso no dia a dia, é um passo, facilita muito na hora de tomar algumas decisões e de saber quando você, por exemplo, tomou uma decisão que não foi exatamente aquela que você gostaria nos resultados, ou você enfrentou uma situação contingencial como agora a pandemia, que quebra muitas vezes o caixa, principalmente para a nossa realidade, porque estamos mais vulneráveis devido ao poder de investimento. Então, quando você olha isso e você conhece o caminho por onde ir, parceira, mas na batata, você sabe, você fica mais tranquilo, não, é por aqui, a decisão é essa, é por aqui, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, facilita muito mais a vida. Então, quando você tem conhecimento é a roda. Conhecimento, enquanto que o homem puxava ali naquela coisa quadrada ou empurrava, não sabia, fazia muito mais esforço. Quando colocou a roda para funcionar, facilitou a vida. Conhecimento é a roda, que facilita a vida. E o SGS é resultado de conhecimento, é resultado de aplicação prática, é resultado de dedicação. E pode parecer muitas vezes, né, que eu esteja falando, nossa, mas para que se a administração está aí há tanto tempo? Sim, a administração está aí há tanto tempo e como qualquer outra ciência também se inova. E a realidade ela não deve ser negligenciada. Não adianta a gente ficar falando somente para grandes volumes. A gente precisa também ter uma linguagem e uma metodologia, um sistema focado em microvolumes, que também seja aplicado a outras escalas, porque senão ele não se torna tão verdadeiro, ou seja, ele deixa de ser uma verdade natural. E uma verdade natural ela é aplicada em qualquer escala. E o SGS é uma verdade natural, ela é aplicável em qualquer escala. O sistema ele é aplicável em qualquer escala. Então, gente, depois de toda essa falácia, vamos para o GetGat. Vamos sim, vamos para o GetGat. Primeiro, o que é Get e o que é Gat.
GET, gasto efetivo total. GAT, gasto apurado total. E há uma grande diferença entre esses dois termos, efetivo e apurado. Por que efetivo e por que apurado? E outra coisa, essa apuração diária. Então eu tenho GET-D e GAT-D. Observe que esse subscrito, quando ele tem o D, é dia, quando ele tem o S, é semana, quando ele tem o M, é mensal, quando ele tem o MED, é média. Então, sempre tem esse subscrito aqui para essa informação aqui em cima, que vai trazer ali uma carga, né, uma fórmula. Ele tem um significado de um período ou de um direcionador. Para que ele está sendo aplicado, ou o que ele está mensurando, ou que período ele está mensurando. No caso, vamos lá para o GET-D e o GAT-D. Miau, 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 parece gatinho, né? Não. É gasto efetivo total diário e gasto apurado total diário. O GET é aquilo que efetivamente você precisa cobrir no seu dia. Então, é a parcela do GMP dia. Então, é a parcela do GMP dia mais o total de reposições diárias. Observe que o total de reposições diárias, ele é diferente da BOOM. BOOM é aquela guia que você investe no dia e gira várias vezes para poder retornar o caixa, ou no dia ou no período, tá? E a reposição, o total de reposições, é o volume que vai significar, por exemplo, para onde você comprou, que é o seu fornecedor, a quantidade de vendas que ele realizou, que é a quantidade de reposições que você fez, certo? Então, o GET é o gasto efetivo no dia. É a parcela do seu GMP dia mais o total de reposições. Você tem ali o quê? Uma informação de quanto você teve de gasto naquele dia. Já o GAT é o gasto apurado total, é aquele que realmente aconteceu. É aquele que você tirou do bolso, que saiu e não houve retorno para o caixa. Ou que você tinha que tirar e para cobrir a parcela, por exemplo, do seu GMP dia, e você tem que ter ali em reserva. Então, há uma diferença entre GET e GAT e que são importantes para você comparar o seu desempenho e saber se você está conseguindo cobrir. É inclusive essa informação quando você planeja o seu dia de venda, porque é importante tanto planejar a produção quanto planejar a venda, quer seja diária, quer seja por período, você vai olhar para esses dois indivíduos e vai dizer, eu pretendo isso e vou apurar isso. Então, isso aqui, você tem um valor, por exemplo, de investimento já previsto para suas reposições. Pode ser que o dia tenha sido tão bom, que o período tenha sido tão bom, que você vai fazer reposições extras. Então, isso é maravilhoso. Mas no GAT, você vai apurar o que de fato é gasto, aquilo que realmente é batata. Então, ou cenoura, ou chuchu, o que você quiser, ou frutas, tanto faz. Aquilo que realmente acontece de gasto. Então, o GAT, eu desenvolvi uma fórmula também específica. Observe que o GET tem uma fórmula específica. GET é igual a GMP dia, GET-D é igual a GMP dia mais REP-D, reposições dia. GAT é uma formulazinha um pouco maior, mas que você já compreende boa parte dela. Vamos para o GAT. GAT, olha aí a fórmula. Abre chaves, abre parênteses, não são os parentes, são os parênteses, tá? Abre os parênteses e aí você vai colocar GD. O que é GD? Gasto dia. Mais SE. O que é SE? Lembra do conteúdo anterior? Saldo de estoque, viu? Olha ele aí. Pois é, mais anti-R. Então, GD mais anti-R mais SE. Eu estou trocando aqui os termos para ficar fácil na hora de você apurar. Então, GD, anti-R e SE. Fecha parênteses. Abre colchetes. GMP dia menos, abre parênteses, gasto dia mais o seu anti-R.
fecha parênteses, fecha colchetes, fecha chaves. Uou! Pois é, essa formulazinha parece repetir dois termos, né? Eu tenho aqui GD e tenho anti-R entrando, mais, né? E tenho eles aqui saindo. Por que que isso é necessário? E eu vou te passar também a justificativa desse uso. Bom, eu preciso abater do meu GMP-dia aquilo que de fato já ocorreu. Lembra-se que o meu GMP-dia tem tanto a minha parcela de remuneração como os gastos demais previsionados, os demais gastos previsionados. Então eu preciso abater disso aqui o que já ocorreu, aquilo que já foi desembolsado, para ficar somente a parcela que vai ainda ser desembolsada, mas que tem que ficar já previsionada e reservada para ser apurada e realizada ao fim do período mensal, né? O fim daquela competência. Então, eu vou abater do meu GMP-dia o gasto realizado, né, no dia, mais o meu anti-R, que é a minha antecipação de remuneração. Aquilo que eu saquei do caixa para meu uso individual, meu uso pessoal. E já no primeiro, isso é o meu segundo termo, né? No meu primeiro termo, eu tenho a soma do meu gasto diário, tenho a soma do meu anti-R realizado e tenho o meu saldo SE. O saldo SE é muito importante, porque ele foi um desembolso realizado e não foi vendido, ou seja, o valor ficou ali imobilizado para ser girado no dia seguinte. Então, eu preciso dizer que ele é um gasto, porque um valor investido é um gasto, né? É um desembolso que pretende trazer retorno futuro. Então, o meu SE está ali. Somando esses termos e realizando essas operações do segundo termo, eu vou obter o meu gasto apurado total no dia. Ou seja, eu vou saber quanto eu tive que cobrir naquele dia, seja com desembolso efetivo ou a desembolsar que tem que ficar reservado. Se por acaso o meu FAT-B dia ele não tiver sido suficiente para cobrir todo o meu GAT, significa muito provavelmente que a minha parcela de GMP dia, lembra que eu descontei aqui? Pois é, a minha parcela de GMP dia ficou a descoberto. Significa que a minha meta diária ou ela não foi realizada ou ocorreram decisões erradas na hora de entender que um produto seria o ideal para ser girado naquele dia, então ele não alcançou o giro, ou seja, eu tive problema no giro, ou a composição do meu mix trouxe margens de contribuições individuais por produtos insuficientes para cobrir o meu GMP dia. Observa que está ficando cada vez mais complexo e que você, ao pegar esse conteúdo, vai precisar assistir a partir da aula 1, mas que esse sistema ele é fantástico. É uma realização incrível poder chegar aqui e mostrar para você essas duas novas fórmulas que pretendem revolucionar aí. É uma disruptura para várias aplicações de pessoas que muitas vezes estão se batendo para usar o markup, por exemplo, por causa da ambiguidade na classificação dos gastos. A ambiguidade presente na realidade do micronegociador quanto à classificação dos gastos, ela é um fator limitante para usar e aplicar corretamente o markup. Né? E ainda tem a questão do custo marginal, onde vai cortar ali a venda, a curva de venda, mas isso eu vou falar mais para frente. Você não precisa se preocupar com isso agora. Agora você precisa saber como usar o GET e o GAT, né? O que é cada aplicação, o que isso vai te trazer de baliza. Quando você mensura o seu GET e o GAT, você diz o seguinte: no GET, bom, isso aqui foi o que eu tenho ali planejado ou o que de fato aconteceu, né? O que efetivamente ocorreu. O meu fornecedor recebeu N compras e eu tenho meu GMP ali dia para cobrir. Gasto efetivo, né? Mas o GAT foi o que de fato foi realizado. Então, quando eu olho para o GAT, eu penso o seguinte:
o meu FATB cobriu o meu GAT? Quando eu faço essa sinalização, eu estou pensando em lucro ou prejuízo no dia. E para o micronegociador ambulante, ou para determinados tipos de micronegociadores que contam com gorjetas ou doações, o meu lucro ou prejuízo tem uma fórmula específica, que basta você tirar um termo caso você não receba doações ou gorjetas, tá? Quem é esta fórmula? Lucro ou prejuízo. LP dia é igual. Fórmula LPD, né? Lucro, prejuízo, dia, é a seguinte: abre chaves, abre colchetes, abre parênteses, VD mais RCB, fecha parênteses. Esse primeiro termo equivale à fórmula de FAT-BD, ou faturamento do dia, tá? Se você não receber doações, gorjetas, basta substituir o termo por FAT-BD, certo? Por que eu deixei assim? Para ficar claro o que você teve de faturamento, né, de vendas e de doações, de líquido de doações. Menos, abre parênteses, GD mais anti-R mais SE, fecha parênteses. Esse segundo termo de LPD é exatamente o primeiro termo da fórmula GAT que nós estamos vendo, tá? Vou fechar colchetes e vou abater a DIF-BUM. O que é a DIF-BUM? Já eu explico. Aqui eu fecho as minhas chaves. O que é a DIF-BUM? É a diferença da BUM. E o que e por que a diferença da BUM precisa ser abatida de LP? Porque equivale à sua guia de giro. A sua guia de giro, ela precisa estar sempre preservada. Se você tem saldo SE, você precisa apenas do complemento da diferença da BUM para poder reservar no seu caixa, porque você vai girar aquela guia e ela vai retornar e você vai comprar de novo. Se você não tem saldo SE, você precisa preservar a guia integral. Portanto, aquele valor ele não pode ser comprometido. E é preciso lembrar que em LP você abateu os gastos que de fato foram apurados no dia, mas que você possui naquele dia, gastos que não foram sacados, que é o complemento normalmente, é o complemento da sua remuneração ou algum valor previsionado para GRIN ou GDV, né, que é o gasto diverso, seja ele por compra ou por diversos mesmo. Qual é a diferença quando é por compra e por diversos? Por compra é quando você vai, por exemplo, fazer um investimento. Você compra um carrinho, uma máquina, alguma coisa, né? um utensílio que você vai usar para facilitar tanto o processo de produção quanto as vendas. E o diversos é aquele de manutenção, é aquele que entra em estoques de uso geral, né? O EUG, tá bom? Não sabe o que é EUG? Veja a aula anterior, tá? Gente, a fórmula LP, né, ou LPD, é essa. Mas, Joyce, para eu apurar meu lucro prejuízo mensal, eu já não vou mais utilizar o anti-R, né? Porque no final do mês, no final da competência, na data prevista, eu vou sacar o complemento da minha remuneração. Não tem problema. Esse valor vai continuar ali entrando em anti-R, porque você vai ter sacado todo aquele valor. Então, quando você aplicar a sua fórmula no final do período da competência, quem vai puxar o valor de anti-R vai ser a diferença do saque da remuneração que você fez. Preste atenção. Neste caso, para ficar simples, você poderia substituir o nome do termo anti-R por remuneração? Pode. Se for o fechamento do seu mês, pode. Mas eu não vejo necessidade não. Basta você colocar ali naquele termo anti-R e vai somar e vai dar tudo certinho. Isso você pode estruturar, por exemplo, em uma planilha Excel. E vai chegar no final do mês, vai estar ali todas as informações que você sacou com a diferença do saldo não sacado de remuneração.
ou do saldo não utilizado previsto para GDV. Certo? Certo. Para quem é programador, tem como fazer com que isso se torne o sistema lógico. Inclusive, esse é um dos objetivos da oficina, né, desse projeto e do SGS. É um dos frutos do MGS e do SGS que isso se torne um aplicativo. Quero parceiros, entre em contato, tá bom? Bom, o valor real do seu GAT. Você acaba apurando o valor do seu gasto efetivo. E quando você tem essas três informações, você vai verificar realmente o seu desempenho. Isso é maravilhoso. Tem outro ponto também, que é o GD. Quem é o GD? O GD, que é o gasto do dia, é o somatório do gasto diverso, né, mais o green realizado, mais o ADO. Quem é o ADO? O ADO, nesse caso aqui, serão todas as diferenças de caixa, sejam elas por diferença de caixa, porque deu ali no saldo do dia, você pode ter passado um troco a mais ou perdido algum valor, enfim, ou deixado de cobrar algum produto no corre-corre, e isso vai dar uma diferença de caixa. Então, diferença de caixa vai ser as doações realizadas, porque você também pode realizar doações, as amostras concedidas, que são saídas e elas têm um custo, que é o gasto de mercadoria vendida unitária, então vão entrar no seu lado. Então, o seu GD é um somatório do green, do gasto diverso e do ADO. O ADO, para controle do ADO, tem as doações recebidas também, só que não faz sentido você colocar as doações. Lembra-se no conteúdo anterior, que foi uma transmissão extra via Instagram, que é anexo a esse conteúdo e ao conteúdo anterior do domingo passado? Pois é sobre a importância de dominar o giro e o GMP dia. Tá? Ele é anexo a esse conteúdo e ao conteúdo anterior. Gente, quando você conhece giro, mercadoria precisa ter giro. Você precisa ter uma noção de giro daquela mercadoria quando você vai decidir por ela, tá? Esse giro ele é extremamente importante porque a margem de contribuição de cada produto é que vai cobrir o seu GMP dia. Daí a importância essencial em conhecer a sua estrutura de gastos. A sua estrutura de gasto mensal é preciso ser conhecida. Ela precisa estar previsionada em parcelas proporcionais por dia, para que você faça a sua decisão adequada. Se uma mercadoria, lembra-se que no exemplo anterior, se uma mercadoria gira 250 unidades por dia, ela vai cobrir, por exemplo, a parcela de um GMP dia de mais de R$ 73,00, R$ 73,39, que é o exemplo de erro. Mas se essa mercadoria ela girar a faixa de 144 unidades, ela não vai cobrir o seu GMP. Então vai dar problema lá no seu GAT. O seu GAT vai ficar estranho, ou seja, ele vai apresentar um valor de gasto real que você tinha que ter desembolsado completamente naquele dia, né? Gasto apurado naquele dia, mas o seu faturamento não foi a contento. E este problema nessa engrenagemzinha está diretamente relacionado na importância de você conhecer giro do produto e o seu GMP dia. Porque o seu GMP dia ele é coberto pela margem de contribuição. E a margem de contribuição ela precisa girar o suficiente para poder pelo menos zerar o seu GMP dia no dia. E então você gerar um GET e um GAT satisfatórios e um lucro, e ao invés de prejuízo no seu LP. Então, o seu FATB, o seu faturamento dia, ele precisa cobrir o seu GMP dia e, se possível, o melhor de todos, aquilo que a gente objetiva, que traga lucro, ou seja, o seu LP dia seja acima de 0. Viu quanta coisa? Pois é. Fórmulas novas, informações muitas vezes disruptivas com relação ao campo de administração,
né? Você tem ali uma apuração diferenciada de lucro-prejuízo, você tem a diferenciação de GET e GAT, né? Você tem fórmulas específicas para GET e para GAT, e validar tudo isso é uma estrada. Dar isso de presente, ou seja, oferecer essa informação, eu não estou dando o meu conhecimento de presente, eu estou cunhando isso aqui, ainda que esteja aqui de um modo informal, eu estou publicando parte do meu trabalho de pesquisa, e isso é árduo, né? Isso é autoral, né? Mas distribuir isso de forma gratuita para você que precisa dessa informação, que necessita e que isso pode transformar a sua realidade, principalmente em questões de situações delicadas. Você que está em uma situação de dependência, né, ou de até mais delicada ainda, que é uma situação de violência, de relacionamentos abusivos, não sabe por onde olhar, ou que você chegou no fundo do poço, está numa realidade que perdeu o emprego, não sabe sobreviver sem isso, você precisa dessa informação. Essa informação, né, de todos o SGS, chega a me arrepio. Mas essa informação do MGS e o SGS é um divisor de águas na sua vida. Estude isso, domine isso. Operações matemáticas, tem dificuldade de fazer? Acompanhe o passo a passo, o raciocínio. Pega uma calculadora, vai ficar mais fácil do que fazer na mão. Você precisa dominar o SGS para então você conseguir mudar a sua realidade. Não importa se você fez ou não faculdade, se você tem ou não ensino médio, eu não sei qual foi a sua vida. Mas a minha vida eu tenho dedicado já há alguns anos para poder não só mudar a minha realidade, mas que possa ajudar outras pessoas. E conseguir financiar isso com tão poucos recursos é uma realização incrível. Muito obrigada. Espero que o conteúdo de hoje seja suficiente. Se não for, eu faço outro, eu faço mais, eu vou explicar cada um desses termos bem devagarzinho nos próximos domingos aí pra frente. Então, no próximo domingo, eu vou me focar em especificamente GET-GAT, na aplicação da fórmula, trazendo exemplos, tá? Para vocês poderem acompanhar. Hoje, como percebe, a aula ficou, né, o conteúdo ficou enorme, exatamente pela quantidade de informações que eu preciso condensar aqui para que você conheça os próximos passos. Eu não tenho paciência para ver vídeo longo. Gente, conteúdo e muita informação. E também aqui tem um ser humano que fala para outros seres humanos. Então, ser humano, pessoa que está aí do outro lado, abraço, gratidão, desejo sucesso.